Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta para o terceiro e último bloco da Parola 107, a última dentro do tema Resgatados por Jesus. Ao longo de 4 semanas, nós conversamos a respeito de 4 histórias de 4 homens que tiveram as suas vidas não só tocadas, curadas, mas também resgatadas e transformadas a partir de um encontro com Cristo. Se você ainda não acompanhou essa playlist desde o primeiro, eu quero desafiar você aqui a olhar assistir desde a primeira parola sobre o leproso da Galileia, depois o cego de Jericó, depois o paralítico de Betesda, e nessa semana nós estamos falando a respeito do jovem gadareno. Os 2 primeiros blocos tocantes, gente. Não é jovem gadareno. Não é jovem gadareno. Não é jovem gadareno. Você não aprendeu. Era o jovem de Gadara. Dara. Ai, essa piadinha infame. Vamos lá. Meninos, nesse último bloco aqui, vamos... Você lembra quando nós estávamos na Água Fria? E aí o Jordão, ele ficava sempre assim, é viadão. Aí um dia falaram para ele assim, Jordão, isso ainda vai dar ruim, hein? Isso ainda vai dar ruim. O Paulinho vai estar pegando de Gadara e ele vai lembrar e vai começar a dar gargalhada. Não, o pior é se a igreja falar, né? O pior é se eu falar, né? É a igreja, é o jovem de Gadara e o povo Dara. Ai, meu Deus do céu. Vamos nesse último bloco aqui, a exemplo que nós fizemos nas parolas anteriores. Nos terceiros blocos de todas as parolas, a gente trouxe a história, né, a persona, para os nossos dias atuais, né, olhando para dentro da igreja, olhando para dentro dos nossos contextos modernos e tentando identificar, né, de certa forma, quem seriam, né? Nós falamos dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos espirituais, e hoje nós estamos falando praticamente de um endemoniado, né? E acho que a gente pode, quem sabe, pincelar um pouquinho a respeito de libertação, né? A gente teve algumas passagens importantes na Água Fria de pessoas nessa situação. Acredito que o Paulinho deve ter passado por essa situação, o Wilsinho também. Podemos contar, de repente, alguns causos, algumas coisas de passagens de como é que são esses encontros de endemoniados? Mas antes disso, eu quero trazer um causo, né? O Wilson está rindo, ele deve ter lembrado já. Né? Não, é que você falou encontro de endemoniados, eu fiquei pensando numa mesa, os endemoniados sentados lá. Mas, ó, você vai lembrar, Will, de uma história? Faz sentido. Chama a Roda dos Escarnecedores. Está no Salmo 1º. Eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho Detona Ralph, que tem a Roda dos Malvados, né? Falando sobre de encontro dos malvados anônimos, uma coisa assim. Mas, enfim, eu lembro de uma roda, estávamos nós 3 sentados na casa do Paulinho tomando tererê, numa noite dessa qualquer aí, e a gente estava conversando sobre a autoridade, né? E conversando sobre como a gente achava incrível que o pastor Pereirinha, ele não ficava gritando, né, para expulsar demônio. Ele simplesmente chegava e falava. A gente vê aqui na própria passagem que está citada aqui nos textos, a gente não vê Jesus botando a mão, jogando óleo, gritando, nada disso. Ele simplesmente dá uma palavra, sai, acabou, né? E aí o Wilsinho falou, né, que se precisar levantar a voz, que ele já perdeu a autoridade. E aí o Paulinho comentou a seguinte coisa, que se eu precisar tirar a mão do bolso, eu já perdi a autoridade. Você lembra disso, Paulinho? Lembro e guardo isso no meu coração como uma verdade até hoje. Como uma necessária autoridade a ser cultivada. Né? Por isso Agora, o Paulinho ele não tem calças com bolso. Entendeu?
Não, mas assim, apesar do tom, né, naquela roda ser de brincadeira, né, o tom dessa conversa ter sido de brincadeira, uma coisa é real. A libertação, ela não é uma habilidade humana. Né? A gente tem que partir desse pressuposto. Eu volto numa passagem que eu mencionei por cima no bloco anterior e quero utilizá-la como base para aquilo que eu vou dizer. Em Lucas 11, Jesus ele envia os 70, né, e ele diz para os 70, ele dá as seguintes, dentre as instruções, né, a instrução prática ministerial foi a seguinte: preguem o evangelho do reino, curem os enfermos, expulsem os demônios. Aquilo que vocês receberam de graça, deem de graça. Então, o que eu levo em consideração? Que essa turma que saiu de 2 em 2, certamente, um desses 2 de cada dupla, né, tinha passado por algum momento de cura ou de libertação. Todos eles ouviram o evangelho do reino, porque aqui está a tônica do que deveria ser feito, né? Mas todos eles, todas as duplas, quem sabe, tinha alguém que tinha passado por um processo de cura, outro que tinha passado por um processo de libertação, né? E quando eles voltam celebrando o efeito da autoridade. Tanto que eles voltam dizendo, olha, nós estamos maravilhados, o texto diz isso. É que eles voltaram maravilhados, dizendo, até os demônios se submetem ao teu nome, né? E Jesus diz para eles, eu vi o efeito da unção que estava sobre vocês. Eu vi o efeito do ministério de vocês. Eu vi quando Satanás caía como um raio do céu, mas não se alegrem por causa disso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus, ele coloca assim, a libertação, ela é um acessório necessário no ministério cristão, mas a base forte do ministério cristão é a pregação do evangelho do reino. Não à toa, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Dentre tantos causos, Arthur, são quase 20 anos de ministério pastoral, dentre tantos causos, alguns, eu posso afirmar o seguinte, né? Aliás, eu vou me apegar em um aqui. Eu tive, quem sabe, 5, 6 anos atrás, um processo de libertação que nós fizemos com uma pessoa, um processo daqueles bastante pesado, né? Quando era dia daquele momento de libertação, a gente sabia que tinha que qual que é o termo? Descaracterizar o meu gabinete, o meu escritório, tirar vaso, tirar impressora, porque na hora que o inimigo manifestasse ali, né, ele ia correr e tentar fazer bagunça e derrubar coisa, e quebrar coisa e tudo mais. Então foi um processo que durou algumas semanas, quem sabe meses, e obteve, claro, seus efeitos. Tempos depois, aquela pessoa, ela teve uma recaída naquilo que era o seu pecado. E essa pessoa, mais tarde, volta para mim e diz assim, pastor, eu quero mais uma vez passar por um processo de libertação. E Deus me deu a seguinte estratégia, querido, nós vamos trabalhar da seguinte forma, eu quero que você leia essa e essa passagem antes de vir para o meu escritório. E o sujeito foi para a Bíblia, e o sujeito veio para o culto. E no culto, sabe o que acontecia? Ele pegava o caderninho dele e a caneta e, não perdia nada. Quando o rapaz foi para o meu escritório, o que a palavra diz? A palavra fala que quando o inimigo sai, mas ele volta com outros 7 piores do que ele. Eu estava preparado para quê? Em jejum e oração. Eu estava preparado para enfrentar aquele que estava, mais os 7 capangas que ele traria junto. Sabe qual foi a grata surpresa? A grata surpresa que eu tive foi o efeito da promessa de que a verdade liberta.
quando comecei a orar com aquele rapaz, um quebrantamento aconteceu. E não aquele tipo de manifestação violenta e difícil que a gente via antes. A palavra já estava fazendo os efeitos libertadores na vida daquele rapaz. Logo, o que me vem à cabeça, o que me vem à mente, curar os enfermos, expulsar os demônios, é um acessório daquilo que é a base forte, que é a pregação do Evangelho do Reino. Na autoridade de quem é o próprio verbo, o próprio Evangelho, é que os demônios são expulsos. Aqui eu não quero desclassificar e desconsiderar processos de libertação nos quais existe a manifestação. Isso é real, isso é indiscutível, tá? E nem todos os casos serão casos como este que eu estou citando, né? Nem todos, quem sabe este seja uma exceção. Mas o que eu quero deixar frisado e destacado aqui é que a base daquilo que é feito dentro de um processo de libertação jamais pode ser esquecida. A base é o Evangelho é o que precisa lograr êxito aqui. O Evangelho é o que precisa ficar gravado aqui. E não o poder do libertador, não a habilidade do libertador, a vivência do libertador. Nada disso é o que provoca a libertação. A libertação é aquele que é o próprio Evangelho, Cristo Jesus. Um contato com ele, um contato, um toque dele, que é a verdade, é o que liberta. Se você pegar Jesus, né, tem uma palavra interessante que fala assim, ele expulsava pelo poder da palavra, né? Ou seja, enquanto ele estava ministrando a palavra, a unção acoplada. Eu estava estudando outro dia um texto de Hebreus, que diz que, Hebreus capítulo 1, que ele sustenta as coisas pela palavra do seu poder. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que é pelo poder da sua palavra. E não é pelo poder da sua palavra, é pela palavra do seu poder. Existe uma mudança tamanha na semântica aqui, porque se eu falo que é pelo poder da sua palavra, eu estou colocando que a origem é na palavra. Agora, quando eu falo que é na palavra do seu poder, existe um poder que emana, e esse poder se materializa na palavra. Quando você pega o profeta Samuel, a palavra fala que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Por quê? Porque ela estava carregada da unção. Então, se eu estou ministrando a palavra na unção, essa palavra, ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. E qual é o propósito dela? Isaías 61, né? Eu vou pregar as boas novas para libertar as pessoas, libertar o cativo, né? Trazer as boas novas para trazer coisas nesse sentido. Agora, o que me chama mais a atenção é quando nós temos essa unção acoplada, né? E aí volto para Hebreus, dizendo assim, não lhes aproveitou a palavra porque não estava acompanhada de fé. A palavra acompanhar no original é misturada, né? Então, isso que você ministrou, Paulinho, outro dia um jovem dormiu aqui em casa e ele falava assim, cara, eu estava lendo aqui a Bíblia e a Bíblia diz que que Jesus dizendo, né, se eu expulso Satanás, eu expulso pelo dedo de Deus porque é chegado o reino. E aí eu falei, quero dar corda para esse menino, né? Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu nunca expulsei um demônio. E eu oro por isso. Eu falei, rapaz, tem tanta coisa para orar, e você vai orar para isso, mas tudo bem, bora lá. Aí ele falou, não, porque eu só curei pessoas até hoje. E, cara, de verdade, o menino, ele já foi expulso do metrô um monte de vezes. Ele orou outro dia para um cara que o médico tinha um diagnóstico falando que o cara, ele não tinha mais, ele ia da muleta, era a cadeira de roda para o leito, né? E ali para o cemitério. E ele orou com esse rapaz, na ousadia, tá? E o cara foi curado, não usa mais bengala, não usa mais nada. Aí eu virei para ele e falei assim, você nunca expulsou um demônio? Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu só curei. Eu falei, vem cá, qual que é o princípio para uma pessoa estar enferma? Aí deu um estalo na cabeça dele. Por quê? O que Paulo fala, né? Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós. O diabo não terá mais domínio sobre vós. E como que isso acontece? Paulo vai dizer em Romanos, né? Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar, para a salvação.
E você que está nos ouvindo, nos assistindo, você já ouviu falar de 107 parolas, se não 106, eu falo sempre dessa palavra, sozo, né? Então, ou seja, essa pessoa, ela recebe o poder do evangelho. Olha o que Jesus fala para os fariseus: errais por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Então, ou seja, se eu não conheço a palavra, eu não conheço o poder de Deus. E Jesus expulsava pela palavra do seu poder. Então, existe uma palavra sendo liberada. Então, quando eu estou liberando essa palavra, ela não vai voltar vazia sem descumprir os seus efeitos. Então, Paulinho, eu tenho para mim que a exceção é a manifestação. A regra é quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela absorve no seu coração. Por que o rapaz não estava? A libertação acontecendo, né? Eu gosto de citar Isaías 5,13, que diz assim: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento da palavra, e eu não estou falando no intelecto, né? Eu estou falando no espírito, descendo para o espírito, eu vou citar aquilo que Pedro vai dizer, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Ué, mas como que a graça vai ser multiplicada? Significa que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente? Não, não é isso. É pelo conhecimento. Porque quanto mais eu vou conhecendo, a minha fé vai aumentando. É de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. A graça, ela por si só, ela já é suficiente. Mas quanto mais eu mergulho na palavra, mais isso vai esticando o meu conhecimento e vai esticando o meu processo de libertação. E por isso que Paulo fala aos Filipenses, para nós desenvolvermos a nossa salvação. Como que eu faço isso? Por meio do conhecimento da palavra, Romanos 12:2. E por meio do acolher a palavra com mansidão, Tiago, capítulo 1. Veja como isso, Paulinho, que você experimentou na vida desse rapaz. E é por isso que eu falo, eu termino minha fala aqui. Por isso que eu falo nas aulas que eu dou. Pessoal, o diabo ele não está preocupado com quanto você está orando, o diabo não está preocupado com quanto que você está jejuando, o diabo está preocupado com quanto você está conhecendo a palavra. Porque quando você tem Colossenses capítulo 3, verso 16, na tua vida, você experimenta da libertação, da cura, da preservação, do aperfeiçoamento, da salvação, porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Eu vou terminar aqui esse bloco com uma fala da minha avó, que ela dizia a seguinte coisa quando eu era criança: saco vazio não para em pé. Claro que ela falava isso dentro do contexto de tá com a barriguinha cheia, né? Porque senão você não fica forte para crescer. Mas eu quero usar isso baseado nessas duas falas que vocês tiveram, né? E aí eu vou usar a casa vazia que o Paulinho citou e vou usar o enchei-vos que o Wilsinho citou, né? Saco vazio não para em pé. Casa vazia não para em pé. Nós precisamos nos encher constantemente do Espírito, né? Lá em Efésios 5:18. Peraí, sabe isso que você falou? Tem uma base bíblica. Eu ia falar agora. Não é Efésios. Não é Efésios. Porque se o Senhor não edificar a casa... Você está entendendo? Isso que você falou, o saco vazio não para em pé, não tem base bíblica. Mas a casa vazia não se estabelece, em Salmos diz que se o Senhor não edificar a casa. Então, o saco vazio não para em pé também tem base sim, Will. Também tem base sim. Efésios capítulo 5, pensando no ditado da vovó, que a gente tem que estar cheio, tá? Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o que eu ia citar, é isso que eu ia falar, o texto de Efésios 5, né? Nós nos enchermos constantemente, né? Uma coisa que o jovem gadareno fez foi que, uma vez que ele foi esvaziado dos demônios dentro dele, Jesus falou para ele assim: agora você vai se encher para você poder dizer o que Deus fez com você.
Não tem como você testemunhar a respeito do poder de Deus, da ação de Deus, se você não se encher da palavra. Temos que nos encher da palavra, nos encher do Espírito, e aqui nós vamos talvez citar várias passagens aqui que falam sobre sermos cheios, né? Sempre cheios, abundantes, transbordantes, né? Então, se essa fica o nosso conselho dos paroleiros para você que nos ouve, que você nos assiste, mantenha-se sempre cheio, abundante, transbordante da palavra, porque saco vazio não para em pé. E com isso a gente encerra essa palavra número 107, a última dentro do tema Resgatados por Jesus. A gente espera que essa palavra tenha falado no profundo do seu coração, não só essa, como as outras 3 que nós ministramos antes. A gente faz isso aqui com todo amor, com todo carinho, e o nosso desejo é que você compartilhe isso com mais pessoas, para que essa palavra possa alcançar muitos e muitos lugares, para que outras pessoas também possam ser resgatadas por Jesus, por intermédio da sua palavra. Semana que vem a gente vai estar de volta com um tema novo, se Deus quiser, até terça. Um grande abraço. Valeu, meninos. Até a próxima. Tchau, tchau.